Assir Filó, 53 anos, empresário, escritor, o vereador mais bem votado da história de Ferraz de Vasconcelos. Ele também foi prefeito da cidade e já circulou entre grandes nomes da política brasileira. Saiu do topo do poder para o presídio de Tremembé, o presídio dos famosos, e transformou essa trajetória em livro e polêmica. Hoje, em entrevista para o Fica Ligado Itaquá, ele fala sobre a prisão, os bastidores da política e a vida depois das grades. Nós estamos aqui com Assir porque eu quero sair um pouco das manchetes e ouvir do senhor Assir Filó. Vamos passar pelo poder, pela queda, sim, pelos bastidores carcerários e, é claro, a sua retomada, né? Todos esses temas nós vamos tratar aqui. E eu quero, de antemão, já agradecer a sua disponibilidade de conceder essa entrevista pra gente. A alegria é minha de receber vocês aqui. Eu tenho uma paixão por Itaquaquecetuba, vocês que cobrem Itaquá e a região toda, e tenho bastante conteúdo pra gente compartilhar. A guerra política. Eu vivi uma experiência muito dura, muito difícil, que eu vou contar aqui com calma, mas tudo isso eu busquei uma forma de reverter para voltar. Não só voltar para a política, nada disso, mas para voltar para a vida, né? Eu nunca esperei que fosse passar por uma situação dessa, ninguém espera. Eu estava muito bem na política, crescendo, quando eu sofria um linchamento do meio político aqui. A política é uma lama no Brasil, infelizmente, falo com tristeza. O que aconteceu comigo foi uma guerra política interna. Mas não sou hipócrita de dizer que eu sou santo, não. Na política não existem santos, todo mundo sabe disso. Mas o que aconteceu aqui para me levar para Tremembé foi uma patifaria, uma politicagem, uma guerra suja, terrível, que acontece muito no Brasil. Nós tivemos aí 4 ex-presidentes da República que foram presos, né? Mas eu vou aqui destrinchar aos poucos com vocês, que é uma grande honra recebê-los aqui. Obrigado. Assir, para começar a nossa entrevista, eu quero escutar de você. Quem que é o Assir Filó hoje? Sua trajetória. Para falar do Assir Filó hoje, eu preciso rapidamente falar do Assir Filó ontem. Perfeito. Eu nasci no Paraná, cheguei em Ferraz de Vasconcelos com 4 anos de idade. Minha mãe era varredora de rua na Vega Sopado. Meu pai era cobrador de ônibus. Uma infância extremamente difícil, pobre demais aqui no Parque São Francisco, em Ferraz. Não tenho vergonha nenhuma, tenho orgulho de falar. Quando eu tinha 10 anos, eu empurrava um carrinho de ferro velho, procurando papelão, plástico, ferro velho para vender. Aqui em Ferraz, no ferro velho, para quê? Eu vendia ferro velho para comprar pão doce. Meus pais tiveram 9 filhos e minha mãe ainda adotou mais uma menina, 10 filhos. Então eu venho dessa luta, né? Grêmio estudantil, eu atuei bastante na escola pública, né, na escola Parque Dourado em Ferraz, e aí nasceu o desejo de participar da política, etc. Né? E a vida avançou. Fui vereador 2 vezes, como você muito bem colocou, o mais votado da história de Ferraz em 2004. O recorde é meu até hoje. Ainda não conseguiram bater, foram 3.500 votos. Eu fiz um trabalho com a juventude gigantesco em Ferraz, um projeto chamado 100% Jovem. Eu formei mais de 25 mil jovens aqui em cursos diversos. Porque eu acredito que a única maneira de você ajudar as pessoas, sem demagogia, sem hipocrisia, sem comprar voto, é você investir na educação, na qualificação. Tem muita gente que faz discurso da educação, né? Mais educação, mais educação. Tem muita demagogia, sabe? Muito marketing, muito corte para a internet. Investir de verdade na educação é você dar oportunidade para as pessoas. E foi o que eu fiz aqui durante 20 anos. Então foram quase 25 mil pessoas que participaram dos meus projetos. Isso fez com que eu tivesse essa votação esmagadora, né? E sem gastar dinheiro. Hoje, para se eleger vereador em uma cidade como Ferraz, Itaquá, Carapicuíba, o sujeito gasta 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Eu não gastei nada, porque eu tinha um trabalho realizado. Então esse, assim, em resumo, depois eu falo mais, esse é o Assir Filó, que vem dessa origem. Nunca tive um problema com a justiça. Nada, eu nunca fui para uma delegacia. Boletim de ocorrência, 0. O único problema que eu tive foi quando eu fui prefeito, quando se juntou um grupo, perdoa as expressões que eu vou usar, um grupo podre, sujo da política, que fez um monte de denúncias, a maioria arquivadas, que eram denúncias falsas, armadas, e tudo isso que eu falo é judicial. Eu te passo tudo para você ver, eu até separei aqui o material para te mostrar. E aconteceu isso comigo. Acabou com a minha vida, eu fui parar em Tremembé, morrendo de medo. E é esse tema que eu quero entrar, sim, né? Só para concluir, se você me permite, você perguntou assim, o Assir Filó hoje. O renascimento. O Assir Filó hoje é uma pessoa renascida e nunca faço demagogia com o nome de Deus, nunca uso o nome de Deus em vão, hipótese alguma. Eu sou evangélico, sou cristão da Congregação Cristã do Brasil, adoro todas as denominações, todas as religiões, respeito todas. O Assir Filó hoje é uma pessoa que renasceu do, aspas, do inferno, do fundo do poço. Me jogaram lá dentro. E eu tive depressão, uma tristeza muito grande, uma decepção muito profunda, né? Porque eu era conhecido em Ferraz, assim, a pessoa mais conhecida de Ferraz. Modéstia à parte, muito querida pelas pessoas, porque as pessoas me conheceram desde criança, desde jovem, e viam a minha luta para conseguir chegar onde eu cheguei. Conheceram meu pai, que andava de bicicleta e tal. Então eu cheguei lá, aquela tristeza profunda, mas hoje eu sou uma pessoa que renasceu. E quero até aproveitar a oportunidade, não sou pastor, nem sou da autoajuda, essas coisas. Mas assim, você que vai nos assistir,
Eu sei que todo mundo tem problemas. Se você tem depressão, perdeu um parente, está em luto, está desempregado, problema de saúde, uma doença, às vezes demora para chegar o resultado que a gente ora e pede a Deus, mas chega. Uma hora eu conto com calma. Demorou 5 anos para cumprir na minha vida uma promessa que Deus fez quando eu estava detido, segregado. Eu odeio a palavra preso, que faz tão mal isso, vai ter que falar, não tem jeito. E Deus me prometeu. Então hoje, como você me perguntou, quem é o Assir Filó? É uma pessoa que renasceu, enfraqueceu a fé, mas voltei, me agarrei com Deus, me abracei com Deus e pedi para Deus muito para me ajudar, pedi perdão pelos meus erros, que eu errei muito, né? Todo mundo erra, mas eu errei também. Então hoje eu sou uma pessoa que renasceu. Eu não acredito no que está acontecendo hoje na minha vida. Foi uma transformação gigantesca, inexplicável. Inexplicável para nós, mas para Deus é explicável. Então hoje está acontecendo na minha vida uma transformação. E eu resumi para concluir aqui, para eu não esticar muito. Você que é cristão, que entende disso, Deus falou comigo através de uma pessoa que não me conhecia há 5 anos. Falou assim, eu vou devolver tudo que tiraram de você. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou limpar seu nome na justiça, na internet, até estranhei a internet. E passaram-se 5 anos. Muitas vezes a gente perde a fé, perde a esperança, porque as coisas não acontecem. Calma. Acontece. Está acontecendo agora comigo. Nesse momento está acontecendo o milagre de Deus. E muita coisa ainda vai acontecer. Então hoje eu sou uma pessoa renascida, recomeçando com o mesmo vigor, para tentar explicar para a sociedade o que aconteceu, né? Não posar de santo, que não existe santo na política, cometi erros, paguei caro, paguei um preço alto, principalmente por confiar em pessoas erradas. Mas ao longo da entrevista eu vou explicando melhor. Assir, você, como você bem colocou, um homem muito popular em Ferraz de Vasconcelos, chegou ao cargo de vereador mais votado, chegou ao executivo. Fui presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara, ou seja, um histórico político longo e com grande parceria política também. Sim. Que você, nesse meio tempo, teve com grandes personagens políticos. Só que chegou um dado momento da sua vida que todo esse processo de crescimento caiu e você foi parar em Tremembé. Por que você foi parar em Tremembé? Erros cometidos. Porque eu cometi erros, eu acreditei em quem não deveria ter acreditado, confiei em quem não deveria ter confiado. Todo mundo conhece o ditado, né? Maldito homem que confia no homem. E eu confiei em gente que eu não deveria ter confiado. Eu não tinha grupo político quando eu virei prefeito. Por que eu não tinha grupo político? Porque eu não precisava. Eu tenho um trabalho tão gigantesco, modéstia à parte falando, que eu nunca precisei. Eu não tinha assessoria de comunicação, assessoria jurídica, eu não precisava de nada, porque eu tinha essa facilidade de lidar com a sociedade. Virei prefeito, tive que montar o secretariado. Para ser bem franco, sincero aqui, perdoem até eventualmente uma polêmica e tal, mas eu vou buscar ser elegante e ético com as pessoas. Montei um governo, eu fui eleito em 2012 prefeito. Montei um governo, não tinha grupo político, fui pegando aqui, pegando ali, partidos indicaram pessoas, faz parte da política. Alguns vereadores, não todos, indicaram pessoas, faz parte da política. E montei o secretariado. Salvo exceções, algumas pessoas muito boas, mas tem muita gente ruim. Ruim de trabalho, ruim de caráter, ruim de ética. Mas a culpa é minha, porque foi eu que coloquei. E chegou um momento que eu estava crescendo tanto na política, eu era reeleito certo. Era certa a reeleição, é natural. E eu ia ser deputado federal, com certeza absoluta. Não é vaidade, nem arrogância e prepotência. Isso é normal quando você tem um trabalho sólido. Acontece, você colhe os frutos do que você planta. Bem, então o que aconteceu comigo, e vale para você que gosta de política, que é vereador, que é candidato, quer ser prefeito, deputado, cuidado, não cometa os erros que eu cometi. Erros bobos, estúpidos. Era para eu, hoje é dia 19. Isso. Hoje era para eu estar em Brasília como deputado federal. E repito, não é soberba, arrogância. Eu falo olhando para a câmera aqui para conversar com vocês. Cuidado, não só em política, na empresa que você vai montar, cuidado em confiar nas pessoas. Eu confiei e me dei mal. Eu nunca fui bandido, nunca fui criminoso, nunca fui para a delegacia, nunca tive um boletim de ocorrência. E de repente explodiu isso na minha cabeça, pessoas que trabalhavam comigo. Alguns poucos secretários, poucos, né, que a maioria honrado e decente. Gente envolvida diretamente comigo, que fizeram uma traição terrível, facada nas costas e fizeram um monte de denúncias, a maioria já arquivadas, graças a Deus ficou claro o que aconteceu. Assir Filó, dos processos que você responde, inclusive que te levou à penitenciária, o senhor se considera inocente? Culpado ou inocente? O senhor não participou? Não. Na política não tem inocentes. Não sou criminoso, não cometi crime, mas inocente não existe na política isso. Não é só na política, né? O nosso país inteiro hoje em dia, infelizmente, virou esse problema generalizado que acontece, que é a corrupção. Nunca cometi crime, na minha vida inteira. Eu não fui prefeito surgindo nada. Eu tive uma carreira, uma trajetória de quase 30 anos. Cometi erros, claro, mas não existem inocentes. O que aconteceu na prefeitura, aconteceu porque eu estava lá. Eu era o prefeito, tem uma coisa para as pessoas entenderem, o prefeito ele é ordenador de despesa. Se você é prefeito de Itaquá, você não consegue ver tudo.
São 20 secretarias, arredondando aqui, 4 mil funcionários em Ferraz, Itaquá deve ter muito mais, e você não consegue ver tudo. Não estou me eximindo de culpa, nada disso. Mas para as pessoas entenderem, se um secretário municipal faz uma corrupção em tal setor, não tem como você saber tudo o que acontece. Isso não me exime de responsabilidade, porque eu era o prefeito, o ordenador de despesa, e eu acabei respondendo por coisas que eu não tinha a menor ideia. Eu fui condenado a um processo que, sinceramente, eu não tinha a menor ideia quem fez, quem desfez, se alguém roubou, se não roubou. Eu fui condenado num processo desse, que era da saúde, compra de medicamento de alto custo, coisa assim. Sinceramente falando, olhando aqui para a câmera, para os olhos de quem está assistindo, eu não sei quem fez essa patifaria que me levou a essa situação. Mas, em resumo, tenho minha parcela de culpa, cometi erros de colocar pessoas que eu não deveria nunca ter colocado e confiar. Na sua pergunta que você fez antes, relacionamentos políticos que eu tinha e tal. Ligações políticas. O governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, ele é meu padrinho de casamento. Eu estou casado há 20 e poucos anos com a Viviane, falo 20 e poucos anos porque a gente namorou antes, com a Viviane, minha esposa extraordinária, me acompanhou nesse período todo de dor, de sofrimento. E eu sou autor da biografia do Geraldo Alckmin. E por que eu estou falando isso? Eu pergunto a você e a vocês que estão assistindo. Um governador de São Paulo, que é o estado mais importante, maior da federação, ele seria padrinho de casamento de um bandido, de um picareta, de um criminoso? Jamais, ainda mais o Alckmin, que todo mundo conhece, tem suas virtudes, seus defeitos, questão ideológica que as pessoas discutem hoje, mas não vem ao caso. O Alckmin jamais seria padrinho de casamento de um picareta, um bandido, um criminoso, e o Alckmin jamais deixaria um criminoso, vamos dizer assim, escrever a biografia dele. Obviamente, então, para resumir, eu vinha numa crescente muito grande, como você colocou, relacionamentos ótimos em Ferraz, na região, e me aconteceu isso, né? Mas eu tive que enfrentar tudo isso, com bastante resiliência. Não é fácil você sair de uma vida normal, querido pelas pessoas, respeitado, sabe? E parar em Tremembé de repente. E isso pode acontecer com todo mundo, não só na política. Você que pode perder a cabeça numa balada, no trânsito, brigar com a mulher. Eu conheci dezenas de homens de vida reta, vida limpa, que foram parar atrás das grades. Pessoas igual você, igual a sua família, pessoas honradas, de história limpa, que estão presos. Por quê? É falta de equilíbrio emocional. Minha esposa fala muito disso. Perde a cabeça e faz uma besteira e vai parar no presídio. E eu fui parar nesse lugar com medo, lascado. Falei, e agora? O que vai acontecer comigo? Vão cortar minha cabeça aqui. Mas graças a Deus que Tremembé, eu queria que todo lugar fosse assim, para recuperar as pessoas que estão lá. É um hotel totalmente diferente. A série retrata bem Tremembé, mas na verdade é tudo super organizado. Antes da gente falar de Tremembé, você citou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que na época, quando o senhor fez a biografia, possivelmente ele era governador de São Paulo. A sua relação com o Alckmin hoje? Ainda é próxima ou houve um afastamento após a sua prisão? Afastamento com Alckmin. Não houve afastamento em razão de eu não estar aqui, né? Mas a proximidade, a amizade continua. A Lu Alckmin é muito amiga da Viviane, minha esposa, porque nós construímos uma amizade, né? Eu convivi com a família do Geraldo Alckmin inteira, as irmãs, sobrinhos. Para escrever a biografia dele, demorei 4 anos. Então a proximidade é muito boa, mas a distância aconteceu em razão de eu estar ausente, né? Mas foi muito boa a relação, porque me ajudou muito em Ferraz. Para resumir e concluir, sua gestão. No meu mandato de prefeito, para deixar claro, eu fui prefeito até o fim do mandato. Eu nunca fui cassado, a Câmara não me cassou, porque entendeu que era uma guerra política. Eu fui prefeito até o final. Meu vice-prefeito, ele foi interino, ele nunca foi prefeito. O Geraldo Alckmin, ele veio no meu governo aqui 7 vezes inaugurar obras, junto comigo, obras em parceria. No mesmo período, ele foi em Suzano 4 vezes. E Suzano é gigante. Isso demonstra que a relação era muito boa, muito sólida, e eu consegui trazer muitas coisas, muitas obras importantes para Ferraz. Inclusive, uma delas que ainda não saiu do papel, que é a ligação de Ferraz com o Rodoanel, aqui em Suzano, perto do estado dos Fernandes. Já é oficial, está no site da Dersa para quem quiser ver. Foi uma conquista, modéstia à parte, gigantesca. Porque Ferraz não desenvolve, atrasada, infelizmente, para minha tristeza, porque não tem ligação com rodovias. Não tem nada. A gente, para chegar na Radial Leste, é um parto. Para chegar nos trabalhadores, é uma dificuldade. Isso faz com que as pessoas, os empresários, não investam na cidade. Eu pensei o quê? Vou trabalhar na formação das pessoas, trouxe a FATEC. A FATEC em Ferraz foi eu que trouxe na luta. Porque toda a cidade quer uma FATEC, né? Em São Paulo tem pouco mais de 40. E a infraestrutura. Eu pensei, se Ferraz tiver uma ligação com o Rodoanel, automaticamente com as rodovias, com o porto, com o aeroporto, com aeroportos, vai desenvolver. Eu consegui. Foram investidos 10 milhões de reais do governo do estado para o projeto executivo. Já foi investido. A obra parou por quê? Porque veio aquela crise financeira no Brasil e no mundo em 2014, no governo Dilma. Aí travou. Mas eu espero que retome essa obra, porque para Ferraz vai ser extraordinário, não só para Ferraz, como para a região. Então esse era o meu pensamento, essas eram as minhas relações políticas com gente honrada, gente decente, mas acabei tropeçando por erros que eu cometi. E hoje, a sua relação
com todas essas pessoas e o cenário atual, você considera um homem com mais amigos ou mais inimigos? Lealdade e afastamentos. Bem, os amigos você mede pela qualidade e não pela quantidade, né? Eu tinha, como diz a música do Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, mas não eram amigos, né? De 1 milhão ficaram 10 ou 20. Muita gente gosta de você, não de mim ou de você, de todos nós, com o que você tem, com o que você aparenta ter. A hora que você passa uma dificuldade, uma doença, um desemprego, uma situação como eu passei, ficam poucos. E ficaram amigos de verdade. Principalmente minha esposa, a Viviane, familiares e alguns amigos. Mas grande parte, não é comigo não, via com todo mundo. Com você pode acontecer. Cuidado. Amigo de verdade você conta nos dedos. E amigo de verdade são nossos pais, nossos filhos, nossa esposa, ou no caso das mulheres, seus companheiros. Esses são os amigos de verdade. Tem mais alguns, assim, poucos, né? Eu tenho amigos assim que são irmãos, né? Então, você me pergunta, e hoje as coisas mudaram muito. A mudança foi tão radical que hoje eu não consigo andar pela cidade. E não é exercício de retórica, é um fato. Eu não consigo dar conta das entrevistas. Eu tenho umas 40 para fazer, nos próximos 2 semanas eu não consigo fazer. Hoje eu tenho 3. Primeiro aqui é você que eu recebi na minha casa, com uma alegria. Daqui a pouco chega o café. Então, ele perguntou sobre os amigos. Eu estou medindo as palavras aqui para não magoar ninguém. Mas eu tenho amigos, sim, muitos, que permaneceram do meu lado. Mas os amigos de política, esses só estão com você quando você tem alguma coisa. Tem poder, tem dinheiro, tem um cargo. Isso acontece com você que está em casa assistindo, ou assistindo em qualquer lugar. Quando você tem um emprego, tem um carrão, e quando você pode fazer um churrasco, aparece um monte de gente. Para você ficar doente, quem vai estar do seu lado é a sua família e alguns poucos amigos. Mas, graças a Deus, eu tenho esses amigos. E assim, agora falando de um outro passo, né, na sua vida, que foi o momento que você recebeu a notícia da sua prisão. Você recorda desse momento, onde você estava e como que foi esse processo da sua casa ou do local que você estava até o presídio? Não sei se você já foi direto para Tremembé. Você já foi direto para Tremembé. O que passou na sua cabeça nesse caminho até Tremembé? O momento da prisão. É uma pergunta muito importante. Ninguém tinha me feito dessa maneira, parabéns. E é difícil responder, né? Porque mexe muito com o emocional. Eu já sabia o que estava acontecendo. As movimentações políticas, de traições, de denúncias, eu já sabia o que estava acontecendo, porque eu fui informado. Eu tinha muito medo. Eu sempre fui, assim, modéstia à parte, um homem muito corajoso. Eu enfrentei o poder aqui em Ferraz. Eu enfrentei a máquina. Eu venci a máquina aqui, a máquina pública, que era com o Jorge Abissan, o pessoal conhece. Era um cara muito difícil. Eu nunca tive medo de enfrentar a vida, né? Passei por situações muito difíceis. Minha mãe faleceu atropelada aqui em Ferraz, eu tinha 16 anos. Perdi eleições que me machucaram muito. Passei dificuldade, desemprego. Eu fui camelô, eu vendia manga no semáforo com 13, 14 anos, quando minha mãe varria a rua. Estou sintetizando isso para as pessoas entenderem. Eu sempre enfrentei a vida. Eu fui à luta sempre, nunca tive medo de nada. Mas quando começou a me acontecer essa tragédia na minha vida, essas traições, essa maldade terrível que aconteceu, repito sempre, eu não estou me eximindo de culpa nem pondo a culpa em ninguém. Mas o que aconteceu em Ferraz Vasconcelos comigo foi traição, foi maldade. Eu nunca fui criminoso, absolutamente nada. Ah, você é santo? Não, repito, a política não tem santos. Aí quando isso me aconteceu, foi terrível. Foi a mesma dor da morte da minha mãe. Porque imagina, uma pessoa que nunca teve problema com a justiça, com a polícia. E foi muito traumático, muito dolorido, né? Quando aconteceu. Quando eu recebi a notícia, eu tentei ficar o mais frio possível, mas não dá, né? E foi tudo muito rápido e aconteceu, deu ir para Tremembé. Fui com medo de chegar lá e ser aquela coisa terrível do pessoal corta a cabeça, tendo decapitações, estupros, etc. Mas lá não existiu nada disso. Mas foi um choque muito grande, que muita gente passa. Eu queria até repetir, que você que está assistindo, cuidado numa balada, no trânsito, uma briga, perde a cabeça e dá facada, dá um tiro, mata alguém. Eu conheci, repito, centenas de pessoas como você que foi parar nesse lugar. Então foi muito duro, minha família sofreu demais, demais, meus filhos pequenos, mas Deus me ajudou muito, Deus nunca me abandonou. Meus bens foram bloqueados, fiquei sem nada. Fiquei sem advogado, porque tem um mercado sonda, Itaquá tem um mercado sonda, o dono era muito amigo meu, e de sonda. Ele me emprestou o advogado dele, Luciano Lima e Silva. Com 6 meses de trabalho comigo, advogado top, caríssimo, mas eu não precisei pagar, porque meus bens estavam bloqueados. Ele saiu do Fórum de Ferraz na audiência, eu vou voltar na sua pergunta, saiu do Fórum de Ferraz, na Radial Leste, metrô Carrão, parou no semáforo, infartou e morreu. 45 anos de idade. Fiquei sem dinheiro, sem advogado, como você falou, com pouquíssimos amigos, abandonado. Mas você está assistindo, eu repito que não sou questão de autoajuda, não é comigo. Mas na hora mais difícil é quando aparece, é quando vem a nossa fé, a nossa perseverança. E Deus me abraçou. Aí você me pergunta assim, por que então Deus não tirou você em um dia? Você ficou esse tempo todo? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, né?
E eu fui parar em Tremembé, cheguei lá e acabei transformando essa dificuldade, essa tragédia na minha vida, em algo útil, né? Que eu sei que você tem algumas perguntas sobre isso lá, sobre o livro, Sim, etc. sim, Eu vou responder. Mas foi um trauma muito grande, que eu não desejo para ninguém. Foi muito sofrido, né? Mas eu decidi me apegar a Deus, batalhar, e enquanto eu viver, posso viver mais 1 ano, mais 50 anos. Todos os dias eu vou lutar para que as pessoas entendam e saibam o que aconteceu. Porque hoje, com rede social, é muito fácil você criar uma fake news, você distorcer uma notícia, criar uma narrativa. E tem muitas verdades e muitas mentiras que foram ditas a meu respeito. Então, todos os dias eu estou lutando para esclarecer com fatos, com a verdade, para que as pessoas saibam que eu sou a mesma pessoa que cresceu aqui, que vocês conhecem, Ferraz, muita gente da região. Eu sou a mesma pessoa. Nunca fui do crime, nunca vou ser. Uma coisa que não vai acontecer comigo é cometer os erros que eu cometi. Isso, hipótese alguma. Mas, em resumo, foi uma tragédia terrível, mas que me ajudou. E muita coisa vai acontecer. Em Ferraz, comigo, a minha família, porque Deus está fazendo uma transformação. Nós vamos falar sobre o seu período em Tremembé, mas antes ainda sobre esse tema, o seu momento da sua chegada em Tremembé, né? Todo esse histórico que passou pela sua cabeça, imagino que não tenha sido uma situação fácil, mas a sua esposa foi importante para você nesse processo, para você passar por esse período? Apoio da família. A minha esposa foi uma guerreira, ela foi fundamental nisso tudo. Eu não sei de onde ela tirou tanta força. Ela sempre foi uma mulher muito determinada, né? O pai dela foi embora de casa quando ela tinha 15 anos, ela foi trabalhar para sustentar a mãe e a irmã. Porque ela não deixou a mãe trabalhar para cuidar da irmã mais nova, pequena, criança. Então minha esposa foi essencial nesse processo todo. Guerreira, ela nunca faltou uma semana. Um absurdo. Eu falava, Viviane, não precisa vir toda semana, porque aqui parece um hotel, esse lugar aqui é tranquilo. Não, eu venho toda semana. Ela não tinha experiência de dirigir em rodovia, ela ia para Tremembé 300 km, ida e volta, nunca bateu o carro, nunca teve um problema. Em todo esse período, eu não quero aqui ficar fazendo demagogia religiosa, eu não faço isso. Mas em todo o tempo Deus protegeu. A minha esposa, meus filhos, a mim, lá dentro, sempre teve. Então, a minha família, sobretudo a minha esposa, como você falou, Viviane, foi essencial. Então, você que é casado, valorize a sua mulher, a sua esposa. Para você precisar, é ela que vai te acolher, né? E você que vai casar, quando você for casar, observe bem. Não case só por beleza, essas coisas todas que vocês sabem o que eu estou falando. Cuidado quando você for se casar. Case com uma companheira que vai te ajudar a crescer, tá? Porque a mulher não como dizem em algumas situações, o segundo plano. A mulher é idêntica ao homem. A gente tem que parar com esse negócio, esse machismo, essa misoginia, esse patriarcalismo de ter a mulher como uma ajudadora. Não. A mulher, ela pode ser muito mais do que uma ajudadora, como a minha esposa foi, né? Então, eu sempre tenho isso, educo meus filhos a não serem machistas, misóginos, porque isso, inclusive, contribui muito para o feminicídio no Brasil. Porque a gente tem essa cultura de ensinar os filhos a serem machões e as meninas a ficarem lavando louça, falando aqui de maneira simples. Isso é péssimo, porque isso gera violência contra a mulher, gera feminicídio. Então, voltando aqui à sua pergunta, a minha esposa foi fundamental. A família foi fundamental. Momento de fé. Aí você pergunta assim, mas sua fé não fraquejou nesse tempo todo? Muitas vezes. Teve hora que eu estava quase desistindo. Eu até pedia para Deus assim para eu não acordar no dia seguinte. Nunca vou pensar nisso, tirar a própria vida, eu acho isso uma covardia. Mas eu entendo essa situação. Mas chegou a hora que eu fraquejei muito. A fé minha enfraqueceu, mas Deus vinha e trazia uma renovação, com revelações, etc. E tudo que Deus prometeu, Deus está cumprindo. Muito mais do que eu esperava, que eu imaginava, que eu merecia, inclusive. Quando você chegou lá em Tremembé, você disse do apoio da sua esposa. Para você, né, passou um filme, certamente. E quem que cuidou nesse processo? Porque você estava com seus bens bloqueados. Quem que cuidou da sua família aqui fora? De quem veio esse apoio? Sim. Abandono. Ninguém cuidou. Pessoas da política, empresários, ninguém cuidou. Pessoas que eu ajudei muito, cresceram em Ferraz, empresarialmente também, com coisa ética, honesta, mas cresceram. É normal, você trabalha, tem um contrato, você cresce. Ninguém ajudou. Ninguém. Pessoas que nunca foram secretários, eu tornei secretários, dei oportunidade para muitos, né? Mereciam, inclusive, a oportunidade. Mas ninguém ajudou. Eu não falo isso com vingança, com dor, com tristeza, não, nada disso. Mas é fato, a pergunta tem que ser respondida. Ninguém ajudou. Quem me ajudou foi minha família, né? E minha esposa. Mas assim, empresários, políticos, ninguém ajudou. Isso, infelizmente, acontece com todo mundo. A hora que você tem um problema desse, as pessoas esquecem o que você fez por elas. Isso entristeceu, mas eu não tenho mágoa nenhuma. Haja vista que eu estou conversando com uma cidade inteira, o meio político todo, né? Então é um alvoroço muito grande, muito positivo. Não tem mágoa de ninguém. Mas ajudar, procurar minha esposa, o que o filho está precisando, o que você precisa? Ninguém. Inclusive as pessoas que eu ajudei bastante, foi muita gente. Quem me ajudou foram pessoas do povo. Mandava mensagens todos os dias. Eu recebi muitas cartas lá em Tremembé, de pessoas, de moradores de Ferraz, de todos os bairros, tristes, preocupados.
Essas pessoas do povo me ajudaram, com a solidariedade, né? Isso foi muito importante para mim. Cada carta que eu recebia me dava uma renovação espiritual. Então o povo de Ferraz me ajudou com a sua generosidade, mas o meio político não. Isso me entristeceu, mas não tem mágoa nenhuma, passado passou, tá para trás, agora é bola para frente. Você sempre fala em suas entrevistas que Tremembé é um hotel, tem disciplina. O senhor não tem medo de ser julgado por falar do presídio de Tremembé com tanta positividade, como se fosse uma casa? Você não tem medo de ser julgado por falar que o presídio é um presídio que parece um hotel, que as pessoas são bem cuidadas? Você tem medo dessas críticas? Sistema prisional. Ótima pergunta. Hoje aqui é uma pergunta extraordinária. Esse assunto é fundamental. Falar sobre isso. Porque assim, os políticos, né, em geral, eu me coloco entre eles, a classe política, parte da imprensa sensacionalista, respeito, mas tem essa parte, eles têm medo de falar as coisas. Ou falam apenas o que as pessoas querem ouvir. E eu tenho assim a característica, desde sempre, de falar às vezes as coisas que as pessoas não querem ouvir. Mas é a verdade. No Brasil, nós temos cerca de 800 mil presos. Em São Paulo, cerca de 220 mil presos. Pessoas que mataram, latrocínio, crimes terríveis, não chega a 10, 15%. Desses 800 mil presos brasileiros, seres humanos, a maioria são jovens que cometeram crimes pequenos tráficos, pequenos furtos, tem que pagar pelo crime cometido. Eu não defendo bandido nunca, né? Mas eu defendo a possibilidade de você tentar ressocializar. Pergunta a você e pergunta a você que está assistindo. Nós temos 800 mil presos no Brasil. Eles vão sair da prisão? Claro. Todos vão sair, com saidinha ou sem saidinha, todos vão sair. Só quem não vai sair é o Paulo Cupertino, pegou 40 anos de prisão, está com 55, 60 anos, vai morrer lá. É um fato. O Roger Abdelmaci, o estuprador, está com 70, 80 anos e tem 181 de prisão. Vai morrer lá. Os outros 800 mil presos vão sair e vão estar nas ruas com vocês. Eu pergunto a vocês, pergunto a você. Nós queremos que esses 800 mil jovens, a maioria jovens, repito, uma pequena parte cometeu um crime terrível e tem que pagar no rigor da lei. Eu fico louco da vida quando eu vejo um latrocínio. O sujeito para de moto, matar uma pessoa para roubar um celular. Eu quero que ele pegue 1000 anos de prisão. Eu sou uma pessoa normal como você. Eu penso assim. Mas eu era muito estúpido antes. Estúpido não, eu era muito desinformado em relação ao sistema prisional. Eu queria antigamente que colocassem fogo nos presídios com os presos dentro. É assim que eu pensava, até conhecer por dentro a realidade. A imensa maioria são brasileiros jovens que estão lá. Quase a totalidade deles vem da quebrada. Aspas. Quebrada é um lugar onde eu moro. Quebrada é uma força de expressão que vocês sabem. Famílias disfuncionais, como a minha foi, meus pais se separaram, eu tinha 15 anos. Muitos não conhecem, não tem pai, não conhecem o pai ou a mãe, o pai está preso, é alcoólatra. São problemas sociais graves. A miséria justifica a violência? Não, mas contribui muito. Então esses 800 mil presos, eles vão sair. E eu pergunto a você, que está assistindo, e você paga impostos, são bilhões de reais gastos do seu dinheiro todos os meses, todos os anos, para o sistema prisional. Você quer que o seu dinheiro seja gasto de uma forma real, verdadeira, e que ajude a melhorar essa turma que vai sair da prisão? Ou você não dá a mínima que aqueles se danem e que eles saiam piores do que entraram? É o que acontece. Eles vão matar nossos filhos. Porque lá dentro, onde cabe 10, colocam 40 para morar, 50. Apertado. Comida estragada, comida podre. São tratados como lixo. Eu sei que quem comete crime tem que pagar, óbvio, concordo com tudo isso. Mas a pena para quem comete crime no Brasil, aqui não tem pena de morte. É a segregação da liberdade. Ponto. Você não tem que bater, você não tem que dar comida estragada, morar como animal. Por quê? Porque eles vão sair de lá piores do que entraram. E você quer que ele mate seus filhos, sequestre? Não. Querem que eles voltem para o tráfico? Não. Ninguém quer. Mas a demagogia, a hipocrisia é muito grande. Ficam alguns políticos sem vergonha fazendo discurso furado para enganar as pessoas. Mais polícia nas ruas não vai resolver. Penas mais altas não vai resolver. Eu fui do Poder Executivo, do Poder Legislativo, fui da imprensa por quase 25 anos e conheci o sistema prisional. Nada disso resolve. Os deputados sabem disso. Mas são salafrários. Ficam enganando você com um discurso furado. Pode colocar uma pena de 1000 anos. Para feminicídio, por exemplo, que é uma barbaridade. Se a pena for de 1000 anos, na hora que o sujeito chega naquele ponto de cometer esse ato terrível, ele vai cometer. Não é a pena que vai mudar. Então nós temos que parar. Está tudo errado. Está tudo errado da maneira como eu pensava, como você pensa. Eu sei como você pensa. Tem que matar todos. Porque a gente vive na atmosfera, a imprensa sensacionalista fala isso, a gente vai nessa onda. Eu já fui também nessa onda. Mas quero dizer para você, não resolve. O que resolve é saneamento básico, universidades, emprego, educação, cultura, lazer. Eu pergunto para você, sem querer me estender, na Noruega não tem crime nenhum, Suíça não tem crime nenhum, Finlândia, Suécia, Coreia do Sul, crime zero. São seres humanos iguais a nós. Por que esses lugares não têm crime nenhum? Porque não tem miséria. Saneamento básico 100%, todos têm acesso à universidade, lazer, cultura, enfim, são tratados como gente. No Brasil, nas periferias, as pessoas são tratadas como lixo. A classe política só vai lá quando chega a eleição.
depois abandonam. As crianças moram no esgoto a céu aberto, os barracos chovendo dentro, famílias, como eu falei, disfuncionais. O tráfico vai lá e pega esse jovem com facilidade. Você quer o quê? Se coloca no lugar de um jovem desse, um moleque desse que está na quebrada. Então, assim, são milhões de brasileiros. Então, esse pensamento nosso de pancada, prender, matar, não resolve. O que resolve é todos nós tomarmos vergonha na cara, primeiro a classe política, a imprensa e você também. Nós também, a sociedade, porque a gente erra. Quando a gente elege deputado, fica um discurso furado. Tem deputado que se elege, tem 1 milhão de votos, e eu vejo entrevista dos caras, sabe o que eles falam? Banheiro unissex, ideologia de gênero. Não vou falar uma palavra aqui, eu queria mandar vocês para aquele lugar. Para de enganar o povo, seus pilantras. Fala de saneamento básico, de educação, de Instituto Federal, cuidar da juventude tá abandonada nas quebradas. O cara se elege com 1,5 milhão de votos. Vocês sabem do que eu estou falando. Respeito todos, mas é a verdade. E só vivem com esse discurso. Um deles, que foi o mais votado do Brasil, lançou um livro. Eu vi na imprensa, falei, legal, vai lançar um livro, que bacana. O livro dele é sobre ideologia de gênero. Não sou contra nem a favor, eu entendo todos os posicionamentos religiosos, eu entendo tudo isso. Mas um deputado, ele tem que usar o mandato dele para ajudar o país, nossa juventude abandonada, onde o destino é a prisão pelo abandono. A vida em Tremembé. Então, para sintetizar, sistema prisional, ele perguntou de Tremembé, que eu falo que lá é um hotel, e é um hotel, porque lá o Estado coloca os presos famosos pelos crimes terríveis que cometeram, para que eles fiquem quietinhos. Porque se um Nardoni da vida levanta a mão e fala assim, eu quero dar entrevista, a imprensa inteira vai lá. E se ele estiver num presídio superlotado, comida estragada, etc., ele vai arrebentar. Quem cuida dos presídios? Os governos estaduais. E ninguém quer. Por isso que existe Tremembé. Você nunca soube disso, né? Essa é a verdade. Não é para proteger preso famoso, não é nada disso. Tremembé existe para manter todo mundo calado, para ninguém dar entrevista e falar como funciona o sistema prisional. Então não tenho medo de falar que Tremembé é assim, porque é a verdade. Eu não posso ter medo de falar a verdade, repercussão polêmica. Essa é a realidade. Se todos os presídios fossem iguais a Tremembé, a violência seria muito menor. Em Tremembé, gente, não tem reincidência. Lá já passaram 10, 15 mil pessoas que estiveram presas. Nenhum voltou a cometer crime. Mas como? Nenhum voltou? Tem reincidência no Brasil? Tem nos outros lugares, outros estados do Brasil, onde o abandono é geral. Então, para concluir, você tem filhos? Tem seus pais? Sua família? Quer que eles sejam assaltados, sofram latrocínio, que a criminalidade, as drogas, o tráfico continue dessa maneira? Pensa melhor. O sistema prisional tem que cuidar das pessoas que estão lá para que elas saiam melhor, porque elas vão sair, como eu falei. Ok? E deputado demagogo, que quer encher as ruas de polícia. Eu sou fã da Polícia Militar, eu tenho parentes, amigos, eu trabalhei com a Polícia Militar, tenho muito respeito pela Polícia Militar e todas as polícias. Mas encher as ruas de polícia não resolve nada, é tudo mentira, estou enganando você. O que resolve é cuidar das pessoas de verdade, como fazem países sérios. Assir, você... Desculpa, eu não sou de direita nem de esquerda. Cada ideologia política tem alguns posicionamentos. Esse cara é de esquerda. Não. É de direita. Não. Eu não sou estúpido, já fui estúpido em muitos assuntos, mas acordei e estou mais realista hoje. Assir, você falou um tema muito importante, a estratégia do governo em colocar esses criminosos famosos em um único lugar e ter esse serviço comparado como um hotel, como você disse, justamente porque são presos que a imprensa está em cima e, teoricamente, essa estratégia é para esconder o que se passa em outros presídios. Sistema prisional falido. Falência do sistema prisional. E para as pessoas entenderem, o governo federal cuida de presídios federais. Prefeitos não cuidam de presídios. Quem cuida de presídios são os governos estaduais. Não estou falando do atual governador, não. O atual, os anteriores, os próximos, os deputados estaduais. Nenhum deputado estadual nunca visitou um presídio. Nunca. Aí você fala assim, você pode falar com razão. Não, mas não tem que visitar presídio, tem que visitar posto de saúde. Concordo. Mas não esqueça que esses presos vão sair. Então o deputado estadual não visita, o Tribunal de Contas não visita. Ninguém liga. E são bilhões de reais seu que você paga imposto. Então vem aquela mesma pergunta. Nós queremos que esses quase 1 milhão de presos saiam melhores e não nos matem, ou queremos que seja usado nosso dinheiro para recuperá-los? Então essa é a questão principal. Então, repito, você bate bem nessa tecla de Tremembé, que é o modelo, eu falo hotel entre aspas, né? Não é bem assim também, é um presídio, você não pode sair. Mas as estruturas, a comida é feita lá, todo mundo trabalha, todo mundo estuda. E tem alguns mitos no Brasil, que eu vou aproveitar o seu veículo de comunicação para desmontar. 80% dos presos que estão no sistema prisional, a maioria jovens, eles querem trabalhar sim. Eu achava que era mentira isso. Hoje a mentira é que falam que eles não querem trabalhar. É mentira, eles querem trabalhar. Eu dava aula de oratória, de comunicação, dentro de Tremembé e nos outros lugares. A procura, eu montei um curso de inglês e de espanhol. Quase 400 jovens de Guarulhos, naquele presídio, queriam estudar. Por quê? Porque eles querem uma segunda chance. Eles querem ser alguém. Caem no crime, no tráfico. Repito, miséria não justifica a violência. Não, eu fui miserável assim, socialmente, né? Sim. Passei fome, mas nunca fui pro crime. Mas poderia ter ido, porque muitos amigos meus foram, por falta de oportunidade. Mas a miséria contribui muito, né? Então, Tremembé, todo mundo estuda, todo mundo trabalha.
Em todos os presídios isso pode acontecer, é facílimo. Mas os governadores não querem, principalmente os demagogos. Ficam enganando as pessoas. É pancada, é polícia, é lei pesada. Não resolve. Então, repito, os presos querem trabalhar sim, saiba disso. Eles querem estudar sim, saiba disso. Eles querem uma segunda chance sim, saiba disso. Quem comete crime tem que pagar pesado. Eu defendo penas pesadas para crimes terríveis, mas não adianta você pegar um moleque que roubou uma bolacha, e se roubou tem que pagar, é evidente, evidente. Mas se você pega um moleque desse, da quebrada, roubou uma bolacha, fez um pequeno tráfico para alimentar a família dele, e coloca ele no presídio superlotado com presos perigosíssimos, você acha que ele vai sair de lá como? Tem um livro chamado Vigiar e Punir, Michel Foucault, o francês, ele explica bem isso. A mentalidade deturpada é nossa. Então o caminho é oportunidade, mesmo para quem está preso. Agora, para quem comete crimes, tem que pagar o rigor da lei. E nós, como sociedade, trabalharmos para que eles saiam de lá melhores e não piores. E é surpreendente falar isso para você, né? Todos eles querem trabalhar, querem estudar, mas não tem. A ociosidade é gigantesca, fica o dia inteiro sem fazer nada, mas eles querem, mas não tem como, porque nada funciona. Por culpa dos governadores, o atual, os anteriores e os próximos que virão. Porque eles não dão a mínima. Eles são tão estúpidos que eles não sabem que a violência não se combate nas ruas, se combate dentro dos presídios. Assir, você, como a gente está falando aqui, dividiu o presídio aí com criminosos pesados. Quando você chegou, né, você inicialmente ficou numa sala separada desses criminosos ou já de primeiro você já entrou numa cela dividindo espaço com esses criminosos? E quem foram eles? Isolamento em Tremembé. Como eu disse, eu fui primeiro para Tremembé. Fiquei lá 3 anos, eu saí de lá porque eu publiquei um livro, uma repercussão gigantesca no Brasil, um livro legítimo, contribuiu para a prisão do Roger Abdelmaci, que você vai abordar esse assunto. Depois eu saí de lá, fui para Pinheiros e Guarulhos. Quando eu cheguei em Tremembé, primeiro você fica 10 dias num espaço isolado para adaptação. Um negócio que não funciona, mas é assim que existe. E depois você vai para a cela, né? São 2 indivíduos em cada compartimento desse. Nos outros presídios, onde é só pancada, eles saem piores que entraram, são 45, 50 pessoas no espaço que cabe 10. Em Tremembé são 2. Então, cheguei lá, tive esse choque de realidade. Eu achava que lá as pessoas matavam uns aos outros, lá não existe isso, não tem violência. Lá não se fala nem palavrão. É educação, sabe? Todos trabalham, estudam, como eu falei, atividades culturais, religiosas, esportivas, o dia inteiro ocupado. O cara sai de lá transformado, seja qual for o crime que ele cometeu. Então cheguei lá e me deparei com essa realidade, né, que me chocou, em princípio. Aí no dia a dia fui fazendo amizade, convivendo com Nardoni, Lindenberg, Roger Abdelmaci, Cristian Cravinhos, Misael Bispo, Gil Rugai. O Gil Rugai, por exemplo, que foi acusado de matar o pai e a madrasta, que a imprensa especializada fala que ele é inocente. Jornalistas especializados em cobertura de crimes. O cara fala 4 idiomas, cuidava da biblioteca, realizava cursos para os internos, teatro, enfim, ele fazia com que o presídio funcionasse. Eu queria que você falasse, pode pegar o seu livro aqui, a gente vai mostrar ele com clareza. Você é autor do livro Diário de Tremembé, Presídio dos Famosos. Aqui você aborda a vida, né, o dia a dia desses criminosos dentro do presídio. Um livro polêmico, né, censurado. Eu queria que você falasse rapidamente, desse uma passada por cada um desses criminosos aqui. Certo. Né? Alexandre Nardoni, ele sempre defendeu a sua inocência. No seu livro e no dia a dia, ele rebatia a tecla de que ele de fato é inocente? Alexandre Nardoni foi condenado por matar a filha Isabela, de 5 anos, jogando-a do 6º andar do prédio em 2008. Pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por homicídio qualificado e fraude processual. Sim, eu convivi, entrevistei, morei junto e participei de atividades culturais com o Alexandre Nardoni e com os demais também. Ele é muito introspectivo, ele não fala com você olhando nos olhos, parece que ele carrega um peso gigantesco nos ombros. Eu tive dificuldade, em princípio, para entrevistá-lo, mas às vezes a sorte converge para quem trabalha e para quem corre atrás, né? Eu tenho um ditado que fala, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E quando completou 10 anos da morte da Isabela Nardoni, em 2018, ele me procurou. Eu com dificuldade para entrevistá-lo, porque todos eles fogem da imprensa. Eles foram massacrados, né? Cometeram crimes terríveis, né? E ele me procurou, perguntou se eu tinha documentos, reportagens sobre a morte da filha dele, os 10 anos da morte da filha dele. E na hora eu não tinha, mas eu falei que eu tinha. Aí falei que eu levaria no fim da semana após a visita. Aí acionei minha esposa, através de um amigo advogado, e ela conseguiu muito material. Aí acabou a visita, eu fui lá para Nardoni, tá aqui o que você pediu. Eu vi que na hora que ele olhou a foto da Isabela Nardoni, ele ficou com os olhos marejados, né? Não estou dizendo que ele se arrepende, não é nada disso. Estou relatando fatos. Inclusive aparecem fotos minhas com esses presos famosos, e tem gente que por ingenuidade fala assim, o Filó está abraçado com o Lindenberg, com o Nardoni, com o Cristian Cravinhos. É jornalismo, né? Isso é normal. Então o Nardoni, ele nega veementemente ser autor do crime. Ele me falou assim, Assir, se eu e minha esposa fôssemos os culpados, um de nós iria assumir o crime para que o outro ficasse livre para cuidar dos nossos 2 filhos. E realmente isso é um fato, né? E os 2 sempre negaram.
eu entrevistei os pais do Nardoni lá em Tremembé, o doutor Antônio, que é advogado, e ele me falou o seguinte, falou assim, olha, o Assir, o Alexandre, Nardoni, o Alexandre, em casa, quando eu dava com a dura na Isabela, alguma bagunça, ele me pedia para não gritar com a Isabela. Como é que meu filho matou a Isabela? São palavras dele, estou traduzindo relatos, não estou opinando, né? Então ele sempre negou, até hoje nega. O que aconteceu, ele pediu uma perícia para uns peritos americanos e veio o resultado de que as marcas no pescoço da menina não eram de mãos humanas. Estou falando tecnicamente, repito, não me julguem por isso que eu estou falando fatos que eu recebi deles. E ele alega que, na noite da morte da criança, né, uma tragédia terrível, o sofrimento da mãe Ana Carolina Jatobá de Oliveira, as duas chamam Ana Carolina. Jatobá é a que teria matado a Isabela. A Oliveira é a mãe da menina, que é uma grande vereadora em São Paulo, que eu tenho o maior respeito. Principalmente para a dor delas. O que eu falo aqui é jornalismo. E o Nardoni fala que, e realmente aconteceu, a imprensa corrobora isso. Tinha um galpão no fundo, nos fundos do prédio, fora do prédio, foi arrombado na noite anterior. Tinham marcas de sapatos assim, pegadas no muro, na noite do crime, e um policial que teria se suicidado, que participou das investigações e tal. Eu também não estou dizendo nada sobre esse policial, nada, mas são fatos. E a polícia, à época, não investigou essas linhas. E a defesa do Nardoni e pessoas da imprensa, pessoas sérias, levantam essas questões. Por que não investigou isso? Isso não isenta o casal Nardoni da morte da Isabela, essa tragédia terrível. Mas se a polícia, na época, tivesse investigado esse detalhe, tiraria todas as dúvidas. E o Rogério Pagnan, da Folha de São Paulo, seu colega de profissão, ele fala o seguinte, a imprensa não pode ter a mesma... os investigadores não podem ter a mesma velocidade da imprensa. E às vezes alguns investigadores ficam extasiados por causa dos holofotes e acabam pensando em fazer carreira política e atropelando. Não estou dizendo que Nardoni é inocente, nada disso. Mas se as investigações fossem mais detalhadas, mais profissionais, mais frias, tiraria muitas dúvidas sobre investigações. Lindenberg Alves matou sua ex-namorada Eloá Pimentel, de 15 anos, após mantê-la refém por mais de 100 horas em 2008. Ele foi condenado a 39 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e cárcere privado. O Lindenberg falou para mim, em entrevista, falou, Assir, se você observar, eu até pedi para as pessoas verem, quando está lá o sequestro, durou 100 horas o sequestro, que é a tragédia que o Lindenberg cometeu, e merece pagar uma pena pesada, óbvio. Ele fala o seguinte, durante o dia a dia, das 100 horas de sequestro, elas estavam de chinelos. A Nayara, que era amiga da Eloá, e a Eloá. E ele me falou, assim, na hora que elas saíram nas macas, ou a Nayara saiu caminhando com o rosto sangrando, elas estavam de tênis. Aí ele me falou assim, por quê? Porque eu ia soltar as duas e eu ia me entregar. Se a polícia não tivesse invadido, eu ia me entregar. Já tinha acertado tudo com elas. Palavras dele. Aí eu vou te falar uma coisa polêmica aqui. O Lindenberg me falou, Assir, na hora que a polícia invadiu e jogou aquela fumaça toda, eu dei apenas um tiro, um disparo. Palavras dele, pelo amor de Deus. Os outros tiros eu não sei quem deu. Aí fica aquela dúvida, né? Quem disparou? Se é que ele está falando a verdade. Então ele disse que ia libertar as meninas e que só deu um tiro. Enfim, então tem todas essas polêmicas que envolvem as investigações. Aproveitando aqui, eu queria saber sobre os irmãos Cravinhos, né? Como que foi a sua relação com eles dentro do presídio e como que é a relação do senhor hoje com eles fora de Tremembé? Certo. Ainda há um contato? Queria que você me falasse mais. Os irmãos Cravinhos, Daniel e Christian, ficaram conhecidos por participar junto com Suzane von Richthofen do assassinato dos pais dela, Manfred e Marísia, em 2002. Eles executaram o crime a marretadas, enquanto o casal dormia, e foram condenados em 2006 com penas próximas de 40 anos de prisão. Existe um relacionamento, uma relação jornalística minha com eles. Eu tenho convicção de que os crimes que eles cometeram destruíram muitas famílias e as penas têm que ser pesadas e cumpridas, né? Mas eu mantenho um relacionamento jornalístico com eles, profissional, com todos eles praticamente. Em Tremembé, o Christian Cravinhos, aí as pessoas vão se surpreender, né? Falam, não é possível, esse cara deu pauladas e matou a mulher. Matou, tem que pagar a pena com rigor, claro, dentro da lei. Lá em Tremembé, o Christian Cravinhos cuidava dos doentes, sem ganhar nada. Pessoas tinham problemas mentais, as pessoas com esses problemas ficam lá um período e vão para casa de custódia, porque lá não ficam pessoas com problemas mentais. Mas quem chega lá, ele ajudou muita gente. Eu via ele ajudando, dando curso de violão, bateria, cuidando de doença. Não é possível, eu ouvia ele, não é possível. Não era uma vez, foram 3 anos. Como é que pode? O cara matou friamente uma mulher na paulada e é tão generoso, né? Então tem essas coisas aí que você vai analisar com o seu pensamento. O que eu estou falando aqui são fatos, tá? Não estou opinando. No dia a dia era um cara trabalhador, ajudava as pessoas, divertido, mas carregava um peso muito grande nos ombros. Ele admite o crime. O Christian Cravinhos falou para mim, eu sou a favor da pena de morte para crimes como o meu. Palavras dele, né? Então isso me levou a crer que realmente ele sabia do que ele fez e por que ele estava pagando.
E ele me falou o seguinte, falou assim, olha, Cir, no dia que aconteceram os fatos, eu fiquei sabendo dentro do carro que era para matar o casal. Palavras dele, eu só fui porque meu irmão estava determinado a fazer aquela merda. Palavras dele. E dentro da casa, antes de matar o casal, ele soltou o porrete no chão para fazer barulho, segundo ele, para o casal acordar. Para o casal acordar e não acontecer a tragédia, o crime terrível. Aí a Suzane ouviu o barulho e falou assim, ô Cris, me perdoa que eu vou falar. Palavras dele, que porra é essa? Você quer morrer também? A Suzane falou isso. Após o assassinato do casal, passado 1 ou 2 dias, segundo ele, o Cris estava abatido com toda aquela tragédia que ele ajudou a cometer. E ele me falou que comprou um buquê de flores brancas para pedir perdão para a Suzane, achando que ela estava arrasada pela morte dos pais. No que, ao chegar próximo dela, entregou o buquê de flores, abraçou ela, pediu perdão e ela respondeu para ele, eu não tenho nada que te perdoar, você me deu uma vida nova ao matar os meus pais. Então são revelações que estou te fazendo aqui, polêmicas, terríveis, mas são fatos, né? A delegada que investigou o caso, a Cíntia Tucurunduva, seríssima, ela falou, de todos os culpados, o Christian é o menos culpado, porque ele ficou sabendo em cima da hora, cometeu o crime, tem que pagar, mas ela disse que ele é um dos menos culpados disso tudo que aconteceu com o casal Richthofen. E agora falando um pouquinho aqui do Roger Abdelmaci, né, um médico que cometeu diversos estupros. A história que passa hoje na série Tremembé, o que você conta aqui no livro, de que foi tudo uma encenação. Você contou isso e por conta desse episódio, ele voltou para Tremembé novamente. Como que foi tudo isso? Porque você lançou o livro, foi uma grande repercussão, e ele volta para a cadeia. Certo. Só que antes disso acontecer, né, você foi confrontado aí, como mostra na série. Eu queria saber se é de fato aquilo que mostra. Como que foi receber essa notícia, como que foi contar isso e o retorno dele, mas você já não estava mais lá, né? Roger Abdelmaci é um ex-médico especialista em reprodução humana, condenado a mais de 170 anos de prisão por estuprar dezenas de pacientes que buscavam tratamento em sua clínica de fertilização em São Paulo. Essa pergunta é excelente, é a parte mais polêmica do livro. Esse livro é o primeiro livro sobre Tremembé. Foram feitos, uma introdução, foram feitos 2 livros sobre a Elise Matsunaga e a Suzane von Richthofen sobre o presídio feminino. A parte da série que fala da área masculina é nesse livro, não existe outro. Houve outro livro de um jornalista muito competente, Ulisses Campbell, que escreveu sobre Tremembé. O mesmo título que o meu. E tem muita coisa no livro dele que foi pega no meu, que é normal, não tem nenhum problema. Ele é muito, muito competente, esse camarada. Enfim, em Tremembé, quando eu cheguei lá, eu comecei a escrever o livro, quando eu me deparei com esse sujeito, Roger Abdelmaci. É claro, a gente no jornalismo utiliza estratégias para entrevistar as pessoas, quando você é um correspondente de guerra, na floresta, enfim, eu estava numa situação, num presídio de Tremembé. E eu precisava me aproximar dele. Me apresentei a ele e tal, ele me chamava de prefeito lá. Eu empurrei a cadeira de roda dele, do Roger Abdelmaci. Não estranhe você que está assistindo, pô, se você é amigo do estuprador, não. Era um trabalho jornalístico, de escritor. Eu tinha que me aproximar. Então, para você conquistar a confiança de alguém, você tem que ser empático. Eu não vou chegar no sujeito e falar, ô Roger Abdelmaci, estuprador, dá entrevista. Não tem sentido. Eu empurrei a cadeira de rodas dele até a biblioteca, a enfermaria, o parlatório, onde você fala com os advogados, e fiz amizade com ele, né? Em que pese ele ser um sujeito asqueroso, que destruiu a vida de dezenas, talvez centenas de mulheres. Muitas mulheres são estupradas, não revelam, não denunciam, com medo, vergonha, perder o marido, enfim, uma série de situações que eu compreendo e respeito a posição dessas mulheres. E esse cara, ele acabou com a vida delas. As mulheres queriam ser mães, o sonho delas era ser mães, foram se tratar com ele. Ele era um médico geneticista, né? Fazia inseminação artificial e tal, e ele, no momento de maior vulnerabilidade, ele estuprava as mulheres, sedava e estuprava. Ela entrava na clínica dele para ser mãe e saía de lá estuprada. Muitas morreram muito jovens pela depressão. A Vanna Lopes, que ajudou a prender o Roger Abdelmaci, inclusive, quando ele estava foragido no Paraguai, ela morreu jovem. E vou falar uma coisa que é chocante aqui. De todas as inseminações que ele fez para as mulheres virarem mães, 6, 7 mulheres, os filhos são dele. Que ele usava sêmen dele para resolver a questão da mulher que não conseguia ter filho com o marido e tal. Estou falando a grosso modo, que eu não entendo tecnicamente com profundidade. E tem filhos que são dele. Mas as mulheres não querem fazer exame de DNA com medo e tal. Pegou amor na criança, obviamente. Então esse homem, ele é um monstro. Eu não gosto de usar essa expressão, sabe? Com nenhum ser humano. Mas é muito difícil falar desse sujeito. Ele destruiu vidas. E eu vi esse cara lá dentro. Uma soberba, uma arrogância. Eu preciso entrevistar esse cara. Para tentar revelar para a sociedade esse sujeito terrível que ele é. Enfim, comecei a entrevistá-lo, conviver e tal. Eu participava do Café Literário com ele. Café Literário é uma atividade cultural que o Gil Rugai realizava lá dentro. Enfim, fiz amizade com ele e comecei a entrevistá-lo.
E vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar chocados. Ele falava para mim, quando ele via assim a reportagem, eu falava das vítimas dele, para tentar saber dele se ele se arrependia e tal. Ele falava assim, tudo puta. Perdoa a expressão, mas é um fato jornalístico. Tudo puta. Só ficavam comigo porque queriam ficar comigo. Porque eu era importante. Tudo mentira. Estuprador sem vergonha que dopava as suas vítimas. Mas mesmo na prisão ele não se arrependia. E tratava elas com essa maneira, essa forma desrespeitosa. E você descobriu essa farsa dele, colocou esse episódio dentro do livro, ou seja, ele fingia que estava doente, na verdade não estava. Você colocou isso e aí lançou o livro. Eu queria que você falasse. Claro que aqui você conta várias histórias, é um livro censurado, eu queria que você falasse também sobre essa censura, como que está isso juridicamente, mas eu queria que você falasse, a partir do momento que você lançou esse livro, houve uma reviravolta, a prisão do médico, né, do ex-médico Roger Abdelmaci, e a sua transferência de Tremembé, exatamente por conta dessa situação. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então lá dentro eu comecei a investigar. Eu soube, através de um outro médico que estava preso lá, Carlos Sussuma Azegawa, ele me relatou que o Roger vinha cometendo uma fraude lá na enfermaria, no prontuário médico dele, para conseguir prisão domiciliar. A condenação dele, 181 anos de cadeia pelos estupros que ele cometeu. 37 estupros oficialmente, mas calcula-se mais de 100. Eu investiguei, fiz um trabalho jornalístico de investigação, entrevistei médicos, enfermeiros, presos, pessoal que ajudava na locomoção dele. Eu vi várias vezes, eu levei a cadeira de roda, empurrando a cadeira de roda dele. Quando chegava no local, ele se levantava com vigor. Eu falei, não é possível. Ele realmente mentia, ele não tinha problema de saúde nenhum. A série mostra muito bem. Eu fiz a investigação. Até um detalhe curioso, rapidamente, eu precisava entrevistar um outro médico na enfermaria. Em Tremembé, a enfermaria funciona. E fui lá, só que eu não estava doente. Eu falei, como é que eu vou na enfermaria? Para ir tem que estar doente. Eu simulei que eu estava com uma dor nas costas, uma dor terrível na coluna e tal, e fui lá. Tomei um Bezetacil, mas doeu para burro. Mas eu saí de lá com a dor nas nádegas, com a Bezetacil que me arrebentou, e com a entrevista embaixo do braço, que ajudou a revelar a farsa, a fraude desse médico terrível. E o livro foi publicado, repercussão no Brasil inteiro. Só no programa Fantástico, da TV Globo, foram 11 minutos de reportagem baseadas nesse livro, né? E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é seríssimo, o nosso judiciário é sério. Você que briga na política e atacando o judiciário, para com isso. Nós temos que manter as instituições fortalecidas. E o nosso poder judiciário, o Ministério Público são sérios. E o TJ de São Paulo pegou a investigação através do livro e mandou prender novamente o Roger Abdelmaci, levou para o hospital e fez exames e constatou que realmente o livro estava certo, que não tinha nenhum problema de saúde. Então o livro fez um bem para a sociedade, contribuiu para a sociedade, revelando essa farsa e trazendo de volta ao presídio, o regime fechado, um estuprador. Mas o Brasil é um país complicado. Esse médico, Roger Abdelmaci, é poderoso, milionário, tem muitas conexões. Eu não sei o que aconteceu. Não posso até nem entrar em detalhes, né? Em razão do meu respeito pelo judiciário. O judiciário não tem culpa de nada. A fraude dele foi um sistema prisional. O judiciário não tem envolvimento com isso. O judiciário julga. As prisões é uma atribuição da gestão pública, dos governadores. Então, a fraude que ele cometeu não tem culpa do judiciário. O judiciário não fica lá vendo o que o Roger Abdelmaci está sentindo. Quem cuida disso é o presídio. Livro censurado. E o livro foi censurado? Absurdo, a democracia, um Estado de direito democrático, censurar um livro legítimo, que contribuiu com a sociedade. E pior ainda, eu fui punido por escrever um livro. Em presídios complicados, as pessoas fazem rebelião, motim, tráfico, mortes, e fica tudo bem. Eu escrevo um livro e sou punido. Só no Brasil que isso acontece. E foi censurado, fui transferido, mas acabou sendo bom porque eu conheci mais histórias, escrevi outros livros, eu vou publicar 4 livros. Mas eu confio muito no Poder Judiciário, já estou na Justiça para tirar a censura, né? E vai cair a censura, e eu vou realizar um sonho, na verdade, que é lançar esse livro, fazer uma tarde de autógrafo, lançar um livro que está esperando tantos anos para tirar a censura. Como é que pode o Brasil censurar um livro? Isso é inacreditável. Mas repito, eu confio muito no Poder Judiciário. Mais uma vez, você que fica brigando na internet, atacando as instituições, para com isso. A democracia precisa de um judiciário independente, forte, e o nosso é muito sério. Eu confio demais. Essa censura vai cair. Vou lançar outras edições com muito mais histórias. Essa série Tremembé, que é muito boa, retrata realmente Tremembé. Não tem 10% do que eu tenho para trazer em outros livros. E não só esse assunto, né? Vou trazer coisas também muito úteis, não que não seja. Convivência com feminicidas. Eu vou publicar um livro com o título Por que os homens matam as mulheres?, que aborda o feminicídio. Eu convivi, morei junto, dei aula, fui para a igreja junto, em Tremembé,
com 105 homens que mataram suas mulheres, pelos mais variados motivos, segundo eles, e eu convivi com essa gente toda. Então eu vou trazer um conteúdo que vai contribuir muito para o debate sobre o feminicídio, o machismo, a misoginia, que é o ódio às mulheres, e tentar combater essa tragédia, essa carnificina, esse genocídio contra nossas mulheres. No Brasil morre-se 4 a 6 mulheres por dia, são assassinadas pelos seus companheiros, e a maioria dos casos em casa. Por que isso acontece? Esse livro que eu vou trazer vai trazer um conteúdo gigantesco para debater isso. E adianto já 2 detalhes. O feminicídio, violência contra as mulheres, acontece muito por causa da educação que a gente tem em casa e na escola. Nós somos educados desde criança a ser machistas, ser misóginos, ter a mulher como objeto. Nós fazemos, quando eu falo nós, a sociedade brasileira. Meus filhos ficam soltos, a minha filha tem que lavar a louça. Então trata a mulher desde criança como inferior e depois tem essa tragédia toda. Então, na escola e na família, educar nossos filhos a serem, tratar mulher e homem de maneira igual, com respeito. Somente assim vai fazer com que caia a violência contra a mulher, que é gigantesca no Brasil, e principalmente o feminicídio, que é uma tragédia que assola todos nós. Assir, a gente tem aqui uma conversa de 5 horas. Vamos ter outras entrevistas. Sem dúvida. Mas antes da gente encerrar sobre o seu período dentro de Tremembé, eu queria falar que você, a partir desse episódio, que o livro é censurado, né, há essa repercussão toda, você é transferido para o presídio de Pinheiros. Eu quero saber em que momento você encontrou o Paulo Cupertino. Paulo Cupertino, que foi responsável pela morte de Rafael Miguel, o ator Rafael Miguel, e seus pais. Ele ficou foragido. Sim, um crime covarde. Um bom tempo. Ele falou algum detalhe desse crime? Porque no seu julgamento ele disse que ele não tem culpa sobre a morte, mesmo tudo evidenciando que ele estava na cena do crime. O que o Paulo Cupertino revelou para você? Paulo Cupertino, condenado a 98 anos de prisão pelo triplo homicídio qualificado do ator Rafael Miguel e dos pais dele em 2019. Primeiro, eu não posso julgar as pessoas. Quem julga é a justiça, Deus, primeiramente, e a sociedade faz os seus comentários, etc. Eu não julgo ninguém, eu faço jornalismo. O que aconteceu? Eu conheci o Paulo Cupertino em Guarulhos. Eu saí de Tremembé, passei por Pinheiros 3 e depois para Guarulhos, né? Felizmente em áreas ditas especiais, né? Sem superlotação, graças a Deus, que eu acho que todo mundo tem que ter as mesmas condições. Conheci o Paulo Cupertino, um sujeito frio, problemático, tem a coragem de falar que é inocente. Entrevistei, convivi com ele, e mesmo a filha dele testemunhando que ele é o assassino do casal e do menino, o Miguel, ele fala que é inocente. É uma loucura, né? Ele teve muitos problemas lá em Pinheiros. Ele teve um dia de visita que ele tem a visita íntima, né? Lá são 8 celas, metade das celas no dia de visita é a visita íntima, metade é a visita social, parentes, pai, mãe, etc. Ele entrou na cela de visita íntima, durante a visita íntima, abriu o lençol para ver um casal se relacionando. Mas deu uma confusão, então você vê a personalidade dele. Uma pessoa doentia, problemática, cometeu um crime terrível, terrível, e se considera inocente, né? Essa é a realidade. Ele está com cerca de 60 anos, deve pegar mais ou menos uns 130, 150 anos de prisão, e o que vai acontecer com ele é morrer na prisão. É o que vai acontecer com esse sujeito. Agora, saindo do presídio de Tremembé, a sua passagem aí pelos presídios, eu queria saber agora, para a gente chegar ao final dessa entrevista, como que está o cenário político hoje para o senhor? Cenário político. Hoje o senhor está inelegível. Até o ano que vem. Até o ano que vem. O ano que vem acaba. E se eu conseguir mais algumas absolvições, já consegui várias, acaba esse ano ainda. O senhor pretende voltar para a cena política aqui em Ferraz de Vasconcelos? Eu não pretendo nada, mas pretendo tudo. Tudo mudou. Mas mudou em questão de semanas, né? E voltando àquela questão, sendo bem breve, Deus está fazendo uma transformação gigantesca na minha vida. Está todo mundo vendo. Eu não esperava. Então tudo mudou. De repente, assim, mudou. E quando Deus quer fazer uma mudança, você que está com um problema grave, família, depressão, luto, Deus muda tudo. E mudou tudo. Então, Ferraz, as coisas vão mudar radicalmente. Radicalmente. O que foi tirado de mim vai ser devolvido. Isso é Deus que me prometeu. E já está acontecendo. Sou candidato? Hoje não. Pretendo voltar para a política? Hoje não. Mas amanhã tudo pode acontecer. Eu sou uma pessoa política. Eu vivo disso, adoro a política. Desde criança, eu fui do Grêmio Estudantil. Comecei com 13 anos de idade. Adoro isso tudo. Então muita coisa vai mudar. Ferraz vai mudar radicalmente. Muita justiça vai ser feita aqui. Justiça do judiciário, que é muito sério, competente, que eu confio, e principalmente a justiça de Deus.
que fizeram comigo foi um massacre, um espancamento, uma vergonha que fizeram aqui, destruir a vida de uma pessoa por causa de política de interesse e tirar eu da cadeira de prefeito. Tudo vai mudar, as coisas vão voltar a ser como eram antes. Não vou cometer os erros que eu cometi, me arrependo dos meus erros, mas muita coisa vai mudar. O que vai acontecer, eu não sei dizer, eu não posso dizer ainda, mas tudo vai mudar na política em Ferraz e também na região. E como que você vai levar a mensagem para os ferrazenses de que tudo o que aconteceu no seu passado fica no passado e que você não vai trazer isso para o presente? O mais importante é que as pessoas me conhecem desde muito jovem. Eu não cheguei de repente, sou candidato e tal. Não, eu comecei muito cedo. Repito, Grêmio Estudantil com 12, 13 anos de idade. Então, Ferraz Vasconcelos tem 200 mil habitantes. 170 mil me conhecem pessoalmente. Conheceram meu pai, o seu Nelson, que era muito popular. Então, essa questão das pessoas saberem o que aconteceu, o que vai acontecer, de eu falar para as pessoas a verdade, eles já sabem. Muita gente sabia o que tinha acontecido. As pessoas que acompanham a política sabiam o que tinha acontecido. Erros que eu cometi, hoje é cometido muito mais, 100 vezes mais, e ninguém vai preso. Por que só eu? Só eu cometi erros? Não estou me isentando. Enfim, a população sabe o que aconteceu, a região sabe o que aconteceu, então eu tenho essa facilidade de dialogar com as pessoas. Eu ando a cidade inteira. Eu não consigo circular, porque todo mundo quer que pare ali. Eu tenho uns 200 convites para ir na casa das pessoas tomar café. E eu vou. É difícil, que o tempo não dá, e eu até brinco com as pessoas, né? Eu só vou na sua casa se tiver bolinho de chuva, né? E eu sou filho de baiana, né? Sou filho de baiana, neto de um homem negro maravilhoso, tem essa mistura toda. Então, eu tenho essa felicidade das pessoas me conhecerem. Seria muito difícil eu conversar com a sociedade se eu fosse um aventureiro que acabou de chegar. Não, eu cheguei faz 40 anos, menino, criança, e fica fácil as pessoas identificarem a verdade. Então eu trago hoje aqui o que aconteceu. Não consigo explicar tudo aí, porque o assunto é muito grande, né? Mas as pessoas estão começando a entender que o Assir Filó nunca foi bandido, nunca foi criminoso, cometeu erros sim, pagou pelos erros muito mais do que deveria, mas merece uma segunda chance, como todo mundo merece uma segunda chance. Assir, agora falando sobre a série Tremembé, certo. Eu queria que o senhor avaliasse se de fato a série está retratando aquilo que aconteceu, né? Como que você recebeu isso? Tremembé, a série. Quero que você fale sobre a polêmica da sua declaração sobre o ator que interpreta o senhor dentro de Tremembé. Queria que você falasse um pouco sobre essa Certo, vamos por partes. O ator Marcos de Andrade, que fez o personagem Assir Filó, muito competente, muito qualificado. Eu fiquei muito honrado de ter sido interpretado por ele. É um cara elegante, bonito. Eu nunca falei que o cara era feio. Isso é uma polêmica do jornal O Globo, que eu estava batendo papo com o repórter e falei, por que vocês não colocaram o Tarcísio Meira, o Fábio Assunção? Mas nunca me referi ao ator, que é extraordinário, né? Eu já mandei mensagem para ele, estou aguardando um retorno para a gente bater um papo, quero abraçá-lo, quero beijá-lo, quero beijá-lo no rosto, porque ele é um cara extraordinário, né? Nunca falei nada disso, ser uma deselegância. Não existe ser humano feio. Todos os seres humanos são inspiração de Deus. Não existe ser humano feio. Eu nunca falei isso, nunca falaria, né? Mas deu uma polêmica gigantesca, acabou me ajudando, uma coisa que eu nem falei. A série retrata Tremembé, é verdade. Tem umas liberdades artísticas, a liberdade que o pessoal usa, né, para fazer as polêmicas e tal, mas retrata sim a realidade de Tremembé. Aquela violência lá, uma agressão que teve lá no presídio feminino, isso não existe. Se você encostar a mão no funcionário, você é transferido na hora para um lugar bem distante. Mas retratou 90% da realidade. Me surpreendeu a série ter trazido o personagem, o jornalista Assir Filó, de maneira tão realista. Porque realmente é isso que aconteceu. Eu ficava lá 24 horas escrevendo. Esse meu dedo quase foi amputado. Até hoje dói. Porque eu não tinha computador, não tinha internet, máquina de escrever que não se usa, mas me ajudaria muito. Eu não tinha nada, nem ventilador. Então eu escrevi um livro com 350 páginas, que repercutiu no país inteiro, num espaço de 10 metros quadrados. Eu queria que você falasse também sobre uma cena polêmica que acontece no filme, sobre o Lá vem Christian. O fato que ele pede uma calcinha dentro do presídio, ele mesmo coloca essa calcinha e essa cena viralizou. Você, nas conversas que teve com o Christian, todo o seu trabalho jornalístico, existiu isso? O Christian realmente tinha esse contato com esse rapaz dentro do presídio? Tinha algum comentário sobre esse tema dentro de Tremembé? Esse tema é complicado de falar, né? Bem, eu convivi com o Christian Cravinhos durante 3 anos, eu falo com ele até hoje, jornalisticamente nós temos uma relação, né? Não defendo o que ele cometeu, tem que pagar o crime grave que cometeu, enfim. Mas eu nunca vi o Christian Cravinhos se relacionar com ninguém, questão homossexual, nunca. E nem ouvi falar.
O próprio personagem, né, que está na série tal, essa questão dessa calcinha aí, ele mesmo falou no programa do SBT que o Christian nunca usou. Então, em resumo, nunca ouvi falar e nunca vi. Na verdade, vocês querem saber a verdade? É proibido assédio, tanto para homem em relação a um homossexual e vice-versa. É proibido no sistema prisional. Não pode, você não pode assediar ninguém. Em Tremembé não tem isso. Não existe, né? Hoje os presídios são divididos. LGBTQIA+, eles ficam num presídio, heterossexuais ficam em outro, porque tem muita confusão. Então, Tremembé isso não existe. Eu nunca vi, nunca aconteceu. Eu conheci a esposa do Christian, eu e minha esposa Viviane conhecemos a esposa dele, a filha dele, pequenininha, brincava com meus filhos em Tremembé e conhecia a mãe dele. Eu nunca vi essa situação acontecer em Tremembé. Se aconteceu antes da minha chegada, eu não posso dizer, não posso desmentir ninguém. Mas na minha estadia lá, eu nunca vi. Perfeito. E para finalizar, Filó, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo o Alto Tietê, para quem nos assiste nesse momento, Certo. para a população ferrazense. O que esperar do senhor daqui para frente? Eu queria que você deixasse essa mensagem e falasse o que o senhor faz hoje, né? Certo. Qual que é a sua função hoje, depois que você saiu de Tremembé, como que você vive Certo. e as suas expectativas aí, dando essa mensagem final para quem Muito nos bem. assiste. Do fim para o começo, eu estou escrevendo livros, publicando livros. Agora, em dezembro, publico mais um. Em março, publico um livro sobre feminicídio para ajudar o debate na sociedade, entre outros livros. Estou palestrando também, né? Essas são minhas atividades hoje. Minha esposa tem um pequeno comércio que eu colaboro com ela. Essas são as atividades que me tomam um tempo terrível, né? Sem falar de entrevistas que são dezenas, graças a Deus. O que eu posso dizer às pessoas de Ferraz da região é que, evidentemente, como quem nunca errou na vida, né? Cometi erros, os erros que cometi me arrependo profundamente. Obviamente que eu nunca mais vou cometer nenhum erro desse. Posso cometer erro novo, erro velho nunca, né? Mas vocês me conhecem, sabem da minha origem, quem eu sou, e eu vou trabalhar com a verdade sempre, né? Mas falar para vocês que, mesmo você passando pela situação que eu passei, no fundo do poço, ou como alguns dizem, no fundo do inferno, se você tiver a fé, a resiliência, você consegue superar. Então eu venho de uma situação terrível, onde eu fui jogado no fundo do poço, no fundo de um presídio, pela política suja, não generalizo, tem um lado bonito da política, claro que tem, mas eu fui jogado nessa situação por traições políticas. O que eu extraí disso? Que a gente consegue se levantar, seja depressão, um luto, como eu falei, acredite, tenha fé que vale a pena lutar. Deus me tirou de lá e vai me fazer 10 vezes melhor do que antes. Tem uma passagem na Bíblia que diz, Ageu 2, Deus fala muito comigo nessa passagem. A glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Deus já falou comigo várias vezes e vai mudar muito. Deus vai fazer de mim, que foi jogado no fundo da prisão por uma injustiça, uma questão política, não sou santo, nenhum político mas o que fizeram comigo foi uma injustiça muito grave. Me jogaram no fundo do inferno. Deus me protegeu e me tirou e vai transformar. Então eu vou lidar muito claramente com a verdade e com a população de Ferraz. Político autoritário. E antes de encerrar, falar para você da minha alegria de receber a imprensa aqui, vocês, batalhadores lá de Itaquaquecetuba, em toda a região do Alto Tietê. E eu vejo que alguns prefeitos da região, antigos e atuais também, têm dificuldade em lidar com a imprensa crítica. Assim como no mundo corporativo, empresarial, não existe nada melhor do que a concorrência. Na concorrência você cresce. Com as críticas você cresce. Tem prefeitos que não querem dar entrevista para órgãos de imprensa que criticam o seu governo. Isso é de uma infantilidade, uma brutalidade, uma soberba, uma prepotência. Se tem prefeito do Alto Tietê que não dá entrevista porque um jornal, um site critica, agradeça a Deus por ser criticado. É na crítica que você cresce, porque você corrige. Então, se você, prefeito da região ou parlamentar que seja, e que foge da imprensa, fica fechando as portas porque a imprensa é crítica a você está cometendo um erro. Abra as portas, lide com as críticas que você vai crescer mais. Você nunca vai ser dono da verdade. E não esquece, hein, prefeitos, prefeitas do Brasil e de São Paulo. O poder passa. Humildade, dialogue e o mais importante é quando a gente é criticado. Quando a gente é criticado, a gente aprende e cresce, né? Quem não atende a imprensa que é criticado é ditador, se é que tem alguém na região. Muito obrigado por terem vindo aqui. Estamos aqui na minha casa. Eu gosto de receber a imprensa na minha casa porque em casa você recebe só os amigos. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de conversar com a sociedade, mandar um abraço a todos. Estou lá no Instagram, quem quiser conversar, bater um papo lá, estou à disposição. Perfeito, pode falar seu Instagram. @AcirFiló. Gosto muito de tecnologia, né? E estejam presentes nos próximos livros que eu vou publicar. Vou mandar um convite que é através desse jornal para nós estarmos juntos. Obrigado. Mantenha a fé em Deus, porque nada é impossível para quem manda no mundo, para quem manda na nossa vida, que é Deus. Eu acreditei e estou aqui vivo, forte, para voltar com mais força do que antes. Com humildade, que é necessária, e com a fé em Deus, que é fundamental. Muito obrigado a vocês.
Obrigado você, quero agradecer aqui a Sir Filó, que abriu a porta da sua casa aqui para o Fica Ligado Itaquá. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite, conte com a gente. A Sir Filó, que é um dos assuntos mais comentados aí das redes sociais, agora com a série Tremembé, ter você aqui na nossa página fez uma grande diferença para a gente. Conta com a nossa cobertura naquilo que for necessário. Eu quero críticas também. Perfeito, é o nosso trabalho, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, parabéns pelo trabalho. Obrigado a você. Um abraço a Itaquá, obrigado ao Tietê.